Olha, Patrícia, tivemos aqui o Congresso dos Países Produtores de Petróleo Africanos, assim poderemos dizer, e olhando um pouco para isto, aquilo que me parece importante salientar é que pela primeira vez se nota que há pelo menos uma tentativa de haver uma estratégia africana para o petróleo. Não é? Ou seja, falou-se muito sobre isto, até sobre a questão de conteúdo local, africano, etc. Mas parece que há aqui pelo menos um primeiro caminho para haver uma estratégia africana para o setor do petróleo e gás. Olha, primeiro vamos congratular a iniciativa, né? O Congresso já existe há anos, né? E essa foi a primeira vez que foi organizada aqui em Angola, mas eu queria assim a ad hoc para posicionar, e eu acho que a melhor intervenção desse Congresso foi do Presidente da República de Angola, okay? Fez um discurso muito alinhado àquilo que era o esperado. E pareceu mesmo que ele está muito por dentro das questões ligadas ao setor. Se calhar escuta o nosso programa. Isso é convencimento. Não, mas olha, ele foi muito preciso no seu discurso, ok? E muito bem enquadrado. Falou de tudo que era necessário. Agora, fora isso, precisa-se de ação. A África, como nós sabemos, a nível da necessidade de combustíveis, no caso de derivados, né, a África importa 75% do combustível que ele consome, no mínimo. E depois, a nível de produção de petróleo, retém simplesmente cerca de 25% da produção total. Por exemplo, aqui em Angola, nós retemos menos de 1% da produção. Ou seja, isso depois vai refletir nos outros países africanos. Agora, a nível daquilo que é o debate que se esperava neste Congresso, estamos muito aquém daquilo que é a nossa expectativa a nível do continente, estamos muito aquém, e posso aqui referenciar que Nigéria e Argélia são os países mais coesos em termos de estratégia do setor dos petróleos em África, são os países mais coesos e são os países que mais executam ações para garantir essa sustentabilidade. Também são os que têm os setores bem organizados. Mais sólidos a nível de soberania do cidadão de cada um daqueles países, né? Os nigerianos têm a soberania sobre o seu setor e os argelinos também têm. E isso é o caso que não se reflete aqui na nossa realidade. Mas agora, é importante também dizer, a pergunta essencial desse Congresso foi se as multinacionais deixarem a África, se as multinacionais deixarem de investir no continente africano, se a África, de certa forma, consegue manter a sua indústria. Aliás, muito se falou sobre isso, não é? Muito se falou. E essa foi a questão central né? do Congresso, ou seja, de um dos painéis, e que não foi respondida. Diga-lhe de passagem, não foi respondida, mas a resposta é mesmo que não. A África não consegue. A Argélia e a Nigéria conseguem segurar a produção, mas vai declinar. Okay? A produção vai declinar, mas eles conseguem pelo menos manter a produção para o consumo interno dos países, né? A produção, por exemplo, a Nigéria pode cair mais ou menos até 400 mil barris de petróleo dia, mas no nosso caso, a nossa produção cai para baixo de 10%. Aliás, né? o próprio ministro tem uma frase que mostra a nossa fragilidade, não é? Quando ele diz que se a Sonangol acabar, isso não teria importância para o petróleo, ou seja, ele acaba por dizer que a Sonangol não tem ainda uma posição no nosso negócio de petróleo, não é? Ou seja, isto são palavras dele também, não é? Não, são palavras deles e olha, deixa aqui aproveitar para... tem aí algumas mensagens a circular no WhatsApp em relação a isso, mas está tudo descontextualizado. E eu venho aqui em defesa dele porque eu tive no Congresso e não é a primeira vez que ele fala isso, mas o contexto real e aquilo que ele queria explicar é a falta de peso que a Sonangol tem na indústria, porque é verdade quando ele diz que a Sonangol fez tudo, investiu em tudo, mas menos naquilo que é petróleo. E isso é uma realidade. Não tem capacidade técnica, não tem um campo operado, iniciado pela Sonangol. Aquilo que, de facto, define uma empresa de petróleo, a Sonangol não tem. É isso que ele queria referenciar. Não significa que ele é contra a Sonangol. Sim, sim, também fiquei com essa leitura. Sim, não. A leitura dele é positiva, é boa. Se calhar o local onde levantou essa questão não seria o
o mais propício. Mas isso é uma realidade. Aliás, o próprio Ministro, em todas as intervenções, é preciso que se diga, e a gente às vezes aqui somos um pouco críticos, mas todas as intervenções me pareceram bem, ou seja, aquela tentativa de liderar o processo, de dizer, meus irmãos, temos que fazer, chega de conversar, ou seja, o Ministro teve uma belíssima postura, não é, neste desafio também. Não é? É aí onde eu quero chegar. Essa é a vantagem que Angola tem. Essa é a vantagem que Angola tem. E esse processo dos países africanos precisa de liderança. Sim. E pareceu-me que aqui está uma liderança. A liderança pode sair da Angola a nível do presidente da República, porque vai acontecer uma reunião dos presidentes, membros da APO, dos países membros da APO. Quer dizer, a responsabilidade vai escalar. E dentro desses países, eu vejo, na minha mais humilde opinião, porque eu me relaciono também com vários outros países africanos produtores de petróleo, Angola está em condições de liderar. Mas tu, para liderares, deves dar exemplo. Sim. Precisa fazer Coisas práticas. Sim, coisas práticas. Mas precisa fazer trabalho interno. Ok? Nós queremos liderar a África, porque nós temos condição de a maior solidez a nível do país, a estabilidade que conta muito, e temos mais abertura para o fazer. Sim. A Nigéria é um país muito problemático, ok? A nível interno da relação entre eles, mas eles executam. A Nigéria é um país que executa. Tu vais na Nigéria, há locais em que tem mais de 50, 100 oficinas de suporte à indústria de petróleo e gás. Nós aqui não temos. Tá vendo? A Argélia, 80% da prestação de serviço na indústria de petróleo da Argélia é feita por empresas argelinas. Tanto que eles lá nem discutem muito essa questão de conteúdo local, porque a indústria deles já. Mas a Argélia é um país fechado e faz parte da África Branca. Okay. Agora, para liderar Gabão, Congo, Guiné Equatorial, Gana, esses países, Angola pode fazer isso e coadjuvada pela Nigéria, né? A Nigéria até pode dar o suporte técnico, mas a nível de liderança, Angola pode ter. Mas temos que ter exemplos práticos e isso é que falta. Nós internamente precisamos primeiro olhar para nós, é por isso que ainda bem que tem aí as eleições e vai começar um mundo novo, né? É um momento de parar e fazer uma reavaliação do setor e defender, porque nós devemos agir estrategicamente. E o que falta aqui em Angola é estratégia, é visão, porque há oportunidades, o potencial está aí, mas nós não temos uma visão e uma estratégia para manejar esse potencial. É que nem nos bonecos, tem poderes, mas ele, quando não sabe usar o poder, não exerce, né? Então, nós precisamos ter isso. Temos uma bela oportunidade, uma boa janela, porque eles, os ministros, já sabem que a um certo momento há esse risco de cortarem o financiamento, a um certo momento há esse risco de deixarem de explorar e eles precisam agir. Sim. Mas isso é uma questão de percepção. E isso obriga questão financeira, que, enfim, talvez esta ideia do Banco Africano de Energia possa aqui dar uma ajuda, ter uma instituição financeira forte, mas depois capacidade técnica, obviamente, e capacidade humana, não é? O Africa Exim Bank, e se nós olharmos para a África, imagina ter um banco de petróleo e gás, ele não vai conseguir responder à demanda do continente, não vai. E nós aqui, para além de termos já levantado essa questão de um banco, a nível africano também falamos da questão de uma empresa africana para explorar petróleo, líder no continente, né? Uma empresa, e inclusive o próprio presidente da Agência Nacional de Petróleo de Timor-Leste também reforçou essa questão. Se nós tivéssemos uma empresa africana forte, conforme a Petrobras ou a própria Equinor, que pudesse explorar petróleo nos países africanos com capacidade técnica e capacidade financeira, a nossa questão estaria salvaguardada, porque tem esse problema da colaboração entre os países. Esse é que é o nós problema. não temos colaboração entre os países africanos, ou seja, nós Aliás, foi quer o ministro, quer depois também o representante nigeriano falou sobre isso. Também né? falou sobre isso. Ou Né? seja, E a Nigéria é um país que tem muito potencial. A nível técnico, a Nigéria executa, mas ele não partilha esse conhecimento de execução dos serviços. Por exemplo, aqui nós poderíamos ter empresas nigerianas a operar. Mas isso tem a ver com o nosso problema de africano. Né? O africano tem esse problema de se relacionar a estereotipos e isso não nos ajuda. Então, há aqui uma necessidade de todo mundo sair da caixa.
ok? Todo mundo tem que sair da caixa e avançarmos. Mas agora, a nível de financiamento, e eu volto aqui a reforçar, a Angola tem que criar um fundo petrolífero. A Angola tem que criar e tem que criar já. Aproveitar este ano, o próximo ano, em que o preço do petróleo vai estar a uma média alta nos próximos 3 anos, pelo menos, e criar esse fundo. Na Nigéria, por exemplo, existe um fundo de 350 milhões de dólares disponíveis para as empresas do conteúdo local serem financiadas à taxa de 6%. Isso foi dito lá pelo responsável do board do conteúdo local na Nigéria. Mas fora isso, esse board, eles movimentam 20 bilhões, 1.000 milhões de dólares anuais. Nós aqui, zero. Então, nós precisamos ter esse fundo, porque a Sonangol, para explorar petróleo, precisa de financiamento. A Somoil, as empresas todas, mesmo se nós quisermos criar uma empresa para explorar petróleo, precisamos de financiamento. E aqui em Angola, pelo nível de empresas que nós temos prestadoras de serviço, eu te garanto que 50 milhões de dólares em fundo para financiar as empresas prestadoras de serviço em Angola, a uma percentagem de 5%, 7%, 6%, esses 50 milhões não vai ser consumido pelas empresas, porque daquilo que eu vejo, as empresas prestadoras de serviços atuais em Angola não têm ainda a capacidade de consumir 50 milhões. E nós, com 50 milhões disponíveis para o financiamento, o dinheiro iria multiplicar-se ao longo do tempo. E mais, 50 milhões é mais ou menos 20% da receita diária do país da indústria do petróleo. Percebe? Quer dizer, comparando com a receita petrolífera, é um nicho, é uma agulha no mar. Então, isso é uma questão de estratégia. Não custa tirar 50 milhões de dólares das receitas de petróleo, porque até temos excedente. Quando nós falamos do fundo petrolífero, nós estamos a falar, olha, o dinheiro para o fundo deve sair do diferencial do preço do barril do petróleo, que não mexe com nada. Não toca nas empresas, não toca nas contas do governo, não toca em nada. Mas vamos pegar esses 50 milhões e investir no setor que alimenta a nossa economia. É isso que nós precisamos. Precisamos reinvestir na indústria do petróleo para garantir a nossa sustentabilidade e desenvolvimento econômico futuro. Sim, senhora, é isso mesmo, Patrícia. Olha, um grande abraço para ti, obrigado por teres passado por aqui. Por nós está tudo dito, equipa Táxi Amarelo Despete, João Armando e Manuel Catalina, um grande abraço para eles, um beijinho carregado de ternura para elas. Já sabe, amanhã é dia de acordar de dia para mim e para o Manuel. Só voltamos na segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã. Até lá, mantenha-se por aqui, 95.5 Luanda, Antena Comercial. Stick all around the limbo clock. Hey, let's do the limbo rock.